Dê uma salva de palmas para Jesus nesta noite. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É um prazer imenso estar aqui com vocês pela primeira vez. A gente chegou um pouco atrasado, desde já eu já peço desculpa aos irmãos, mas eu saí do trabalho às 18 horas, aí você imagina a correria, né? Mas aqui estamos para fazer menção do nome santo do Senhor, e eu quero convidar você que trouxe a sua Bíblia a abri-la comigo no livro dos Juízes. Aleluia, para que a gente possa fazer menção aqui nessa noite. Livro dos Juízes, capítulo 16, versículo 17. E logo após também vamos ler um versículo no livro do profeta Daniel. Glória a Deus. Juízes, capítulo 16, versículo 17. Quantos acharam? Diz assim: até que ele contou-lhe todo o seu coração e lhe disse: jamais veio navalha sobre a minha cabeça, pois sou um nazireu para Deus, desde o ventre da minha mãe. Se eu for raspado, então a minha força se irá de mim, e eu me tornarei fraco, e serei como qualquer outro homem. Glória a Deus. Agora vamos lá no livro de Daniel, capítulo de número 5 e o versículo de número 13. Aleluia. Como a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, já vou adiantar a leitura. Daniel 5,13 diz: então Daniel foi introduzido perante o rei, e o rei falou e disse a Daniel: és tu aquele Daniel que é dos filhos dos cativos de Judá, a quem o rei, meu pai, trouxe de Judá? Somente esse versículo para nossa meditação nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, quando a missionária Fernanda mandou mensagem para mim, deve ter mais ou menos uma semana, foi interessante, porque lá no trabalho eu estava estudando a palavra do Senhor, e Deus sempre me dá temas para eu pregar. E quando Deus me dá um tema, eu coloco o tema, mas eu nem sei o corpo da mensagem. Mas Deus me dá o tema, eu pego aquele tema e deixo salvo ali, e depois eu vou construir com aquilo que Deus me der. E quando ela mandou mensagem para mim, eu perguntei assim: qual que é o tema? Ela falou assim: não, o tema é livre. Eu falei: não, então Deus já me deu o tema, porque nós temos que andar em concordância com a igreja. Se a irmã falar assim: o tema é X, eu iria me restringir a pregar no tema que ela me forneceu. Mas como ela falou, o tema é livre, então Deus já havia, algumas horas antes, me dado aquele tema. E aqui está o tema. Eu quero pregar hoje sobre catalepsia espiritual, e eu gostaria que você ficasse atento à mensagem dessa noite, para que você entendesse junto comigo aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Talvez você esteja se perguntando: o que é catalepsia, pastor? Bem, primeiro vamos explicar o que é catalepsia. Catalepsia é uma doença ou um estado físico onde a pessoa se encontra com a falha dos seus membros e até da sua respiração, de forma que, se não for um médico especializado a avaliar aquela pessoa, ele vai falar que ela está morta, porque os batimentos cardíacos dela chegam quase a zero, a sua respiração chega a quase parar, ela não mexe cabeça, ela não mexe braço, ela não mexe perna. Então, se alguma pessoa leiga chegar e examinar aquela pessoa, ele vai entender que aquela pessoa está morta, mas aquela pessoa não está morta. Aconteceu o caso de pessoas estar lá no necrotério lá e levanta assustado, porque o estado de catalepsia passa. Aí imagina o susto dos legistas estar ali preso a cortar a pessoa pula lá de cima da maca fria. Imagina, porque aquela pessoa está viva. Então isso se chama catalepsia. E hoje eu quero pregar sobre catalepsia espiritual. Mas para pregar dentro desse tema, eu quero falar um pouco sobre a vida de Sansão. Sansão foi um juiz que Deus levantou para livrar Israel em mais uma das inúmeras vezes onde Israel dava as costas para Deus, em mais uma das inúmeras vezes que Israel fazia o que era mal aos olhos do Senhor.
Israel, eles não simplesmente faltavam no culto de domingo porque estava frio. Israel não simplesmente acordava domingo tarde demais para ir à escola dominical. Israel não fazia coisas simples. Israel que havia visto maná cair do céu, havia visto uma pedra da água, esse Israel que havia atravessado o mar vermelho, agora esse Israel começa a se prostrar perante outros deuses. Ele começa a colocar num cantinho escondido na sua mente ali aquilo que Deus tinha feito, as lembranças boas do que Deus havia feito, os milagres que eles haviam presenciado, as coisas que Deus havia feito na vida daquele povo, agora estavam em esquecimento. E aquele povo buscava outro Deus que não tinha feito nada por ele. Aquele povo agora se prostrava diante de um falso Deus, uma imagem de escultura, uma divindade pagã. E a ira de Deus se acendia de uma forma muito grande contra aquele povo e entregava aquele povo na mão dos seus inimigos. Então, quando nós olhamos aqui, principalmente no livro de Juízes, quando nós vemos aqui que Israel era entregue para ser cativo, Israel era saqueado, Israel era ali oprimido por nações inimigas, não quer dizer que eles estavam passando por uma provação porque estavam em pecado, não quer dizer que Deus estava querendo que eles amadurecessem. Não, Deus estava entregando o seu povo na mão dos seus inimigos para que eles sofressem, porque eles haviam dado as costas para Deus. Imagina você, pai, você trabalha, você dá duro, faz de tudo, paga as coisas, às vezes abre mão de desejos que você tem, porque a gente está velho, mas nós também temos desejo, nós também temos objetivos. Mas quando vem o filho, a gente abre mão dos nossos desejos para bancar alguma coisa. Aí o seu filho vai lá no pai do vizinho abraçar ele, falar que queria que fosse pai dele. Dá vontade de indicar uma boa loja que vende um cinto de couro arrumado, né? Vem cá, menino, vou mostrar a você. E foi isso. A gente não pode fazer isso, mas Deus pode. Então Deus entregava Israel ali agora a nações inimigas. E agora a nação que estava oprimindo ali o povo eram os filisteus. E eu fico lendo a palavra, eu fico estudando a palavra, eu fico impressionado como que Deus, ele tira alguma coisa do nada. O meu colega de trabalho, ele é ateu. Aí eu falo com ele assim: você não acredita em Deus não? Então eu vou te fazer uma pergunta dentro da ciência. O que pode se tirar do nada? Do nada, nada se constrói, apenas Deus. Então, se Deus não existe, como que criou tudo isso aqui? Como que surgiu isso aqui? Porque do nada, nada pode existir. Se existe alguma coisa aqui que surgiu do nada, isso só mostra que existe um Deus que criou todas as coisas. E no caso aqui de Sansão, foi mais ou menos dessa forma que aconteceu. Por quê? Porque a Bíblia diz que a mãe de Sansão era estéril. E Deus chega e se apresenta para ela e fala assim: ó, você vai ter um filho a seu tempo determinado, e esse filho vai ser juiz. Então, você agora já se priva de beber bebida forte, você não come coisa imunda, e você não vai passar navalha sobre a cabeça dele. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, todo filho que nasceu de estéril foram grandes homens. Por que eu estou falando que Deus tira coisas do nada? Porque a mulher não poderia ter filho, a mulher não poderia gerar, a mulher não podia multiplicar, frutificar, oferecer algo para Deus. Mas Deus chega para estéril e fala: não, você vai ter um nazireu. Você não vai ter qualquer filho, você vai ter um nazireu de Deus. Aí eu me lembro lá de Agar. Sara não podia ter filho, aí ela foi e inventou aquele problema todo lá. E vai, Abraão, pega a escrava, que eu não posso ter filho. Aí veio e nasce Ismael. Aí Deus foi lá, abriu a madre dela, e nasceu lá o Isaac. E olha quem foi, um grande patriarca. Então todos os filhos que nascem de mulheres estéreis são grandes homens de Deus. Por que eu estou querendo dizer com isso aqui, abrindo parênteses aqui para explicar? Talvez você olhe para você mesmo e fale assim: eu gostaria muito de pregar a palavra, mas eu não tenho condições, eu não sou capacitado, eu não tenho estudo, eu não fiz teologia, eu não sei pregar, eu tenho vergonha, não sei falar direito. Talvez você queira ser um ministro de louvor, mas você fala assim: ah, eu não entendo de técnicas vocais, eu não sei o que é um vibrato, uma apogeatura, um whistle, eu não entendo técnicas vocais de canto. Meu irmão, não importa a forma em que você se encontra, importa a promessa que existe no coração de Deus para a sua vida. Não importa a condição em que você se encontra. E a gente às vezes fala coisas ministeriais, porque o nosso mundo é a igreja, é a casa do Senhor. Mas talvez Deus quer levantar você como patrimônio para abençoar a obra. Talvez quer fazer você um grande pai de uma família, porque nós olhamos o livro de Malaquias e Deus extremamente nervoso com ali os sacerdotes, reclamando: vocês não me dão semente piedosa. Então talvez Deus quer usar você como um grande pai, uma grande mãe, educando seus filhos para Deus. E você fala assim: Senhor, eu não consigo, Senhor, não tem mais jeito. Senhor, irmãos, nós precisamos crer em um Deus que pega nada.
e tira coisas extraordinárias, pessoas extraordinárias, com chamados extraordinários. Mas bem, voltando ao texto, agora aquela mulher ali ouve aquele anjo e corre para seu marido e fala: apareceu para mim o anjo do Senhor, e aquele anjo ele disse que eu vou ter um filho. Aquele anjo disse que eu não posso beber bebida forte, não posso tocar em nada imundo, não posso raspar a cabeça dele. Então Manoá, ele começa a orar a Deus: Senhor, manda de novo aquele que veio até a minha mulher, para que ele nos ensine como nós devemos criar esse garoto, como vai ser, o que nós temos que fazer. E eles orando, Deus ouviu a oração deles e mandou de novo o anjo do Senhor até aquele casal e explicou para ele o que ele devia fazer, e assim se fez. Meu irmão, eu fico observando aqui a Bíblia Sagrada. Quantos testemunhos nós vimos de homens e mulheres que oraram e Deus respondeu? Ah, pastor, é lógico, está na Bíblia que Deus respondeu. O que eu quero dizer aqui? Quem ouviu Deus falar consigo hoje? Não estou falando sem hipocrisia, estou falando que ouviu a voz de Deus, meu servo. Hoje, quem ouviu? Essa semana, esse mês, ó, ali tem um vaso de Deus ali, ó. Esse ano, quem ouviu a voz de Deus? Meu filho. Então o que está acontecendo, irmão? Será que a igreja, a gente está aqui para cumprir horário? Isso aqui virou o quê? Atração? Isso aqui é um show onde tem horários a serem preenchidos? Aqui tem uma ficha a ser cumprida para entreter pessoas? Não. O Deus que eu prego é verdadeiro. O Deus, quando eu falo que falou aqui com Manoá, falou aqui com a esposa de Manoá, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o mesmo Deus, porque a Bíblia diz em Hebreus 13:8 que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que passou foi a forma com que Deus trata o homem, porque antigamente, se fosse pego em pecado, poderia ser até morto, apedrejado. Hoje não, hoje Deus é longânimo. Hoje Deus está deixando você gastar o cartão até chegar a fatura, aí depois vocês conversam. Ou nós, né? Depois a gente conversa. Antigamente você pecava, era arrastado para fora do arraial e ia morrer pedrada. Hoje não, quer pecar? Peca. Quer passar uma semana sem orar? Passa. Quer ficar uma vida inteira na igreja sem ler a Bíblia? Fica. Quer ficar na Bíblia aqui e começar esquisito no WhatsApp? Vai lá, meu filho, fica à vontade. Quer pecar? Peca. Mas a fatura do cartão vai fechar. A hora do acerto de contas vai vir. O que eu estou querendo dizer, meu irmão? É necessário que nós saiamos dessa catalepsia espiritual. A gente está vivo, mas parece morto. A gente está vivo. Deus é meu Senhor, eu tenho fé demais em Deus. Ah, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Jesus, 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 Jesus. Espírito Santo, aleluia. Oh glória, é igreja. Mas cadê a voz de Deus falando no meu coração? Onde está o arrependimento que deve vir no meu coração? Onde está esse Espírito Santo que a gente ouve falar tanto dos púlpitos da igreja, mas não entra na minha vida? Onde está esse mover de Deus? É necessário, meu irmão, que nós venhamos cumprir aquilo que diz Jesus. Quer seguir a mim? Segue, mas você vai negar a si mesmo. Você vai tomar a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Eu quero pecar. Não vai pecar, porque eu sou crente. Eu quero matar um, pastor. Não mata, não. Eu quero pegar essa esposa minha e... não. A esposa aí, ô Senhor, tira essa vontade de colocar um veneninho na comida do marido. Senhor, tira mesmo. Senhor, não está na igreja. Irmãos, já são 18 anos pregando o evangelho. E eu já vi tanta coisa, mas tanta coisa. Tem coisa que se eu falar vocês nem acreditam, de tão absurdo. Mas o que eu tenho visto muito? Inúmeros, incontáveis. Pessoas sobem nesse altar, pregam a palavra, tentam colocar uma postura, aplicando como se a vida dele fosse santa, querendo dar lição de moral. Mas saiu daqui 9 horas, você nem crente é. Não tem pastor, não congrega. E ele quer agenda, ele quer dinheiro, ele quer fama, quer sucesso. Meu irmão, continuando a mensagem, fecha parênteses, voltando para o texto. Sansão nasce. E agora ele é criado de acordo com que aquele anjo do Senhor, que esse anjo do Senhor pode ser o próprio Deus se manifestando de uma forma teofânica, onde Deus ele se transforma em um homem, adquire uma forma corpórea e visita ali aquele que ele tem que entregar uma mensagem. Aquele menino cresceu de acordo com o que Deus havia ensinado para seus pais. Só que quando ele chega a uma certa idade, ele quer agora uma esposa jovem, forte, inteligente e destemido.
ele quer agora uma esposa, e desce ele até os filisteus para conseguir uma esposa para si. Ele vê uma mulher ali, opa, essa aqui me agrada aos olhos. Sobe lá na casa do seu pai: pai, eu quero que o senhor desça até a cidade de Timna e pegue aquela mulher para mim, porque ela me agradou aos olhos. E os pais olham para ele e falam assim: meu filho, não tem nenhuma mulher no meio de seus irmãos, quer dizer, no meio da nossa parentela, no meio dos hebreus, no meio do nosso povo, para você se casar? Você tem que casar com uma incircuncisa? Você tem que casar com uma pessoa pagã? Não, pai, eu quero essa. Só que neste caso, a Bíblia diz que era Deus que estava impelindo ele, porque Deus estava procurando ocasião contra os filisteus. E hoje em dia, nós temos tantos relacionamentos que passam por lutas dificílimas, nós temos tantos casais com problemas. Por quê? Porque a Bíblia diz para que nós não venhamos nos colocar em julgo desigual. Meu irmão, aqui quem é casado não adianta, já casou, mas você é solteiro, principalmente jovem. Jovem, quem quer casar aí? Todo mundo quer casar, né? Você não quer não? Ô, irmão, meu Deus do céu. Como for assim, você não fala nada não, mano, senão você me desconcentra aqui. Tô brincando, mano. O jovem hoje quer casar, mas se apaixonar, o Espírito Santo fica de lado. O jovem hoje quer aqui ter a Rebeca, quer ter o Isaac, mas é só apaixonar que o Espírito Santo... Não, Senhor, ele vai converter depois, o Senhor vai trabalhar no coração dele. Pode ser que trabalhe, mas isso pode demorar 5, 10 anos. E aí? Sansão agora pega essa mulher e se casa com ela. E nas suas bodas ali, na sua festa, ele lança um enigma, porque quando ele estava indo até a cidade de Timna, ele viu ali um leão que tentou atacar ele, e a Bíblia diz que ele pegou, enfiou a mão na boca do leão e rasgou ele no meio. Olha a força do menino, rasgou no meio. E depois que ele passou ali, ele viu um favo de mel que tinha crescido na carcaça do leão. Então ele pegou aquele favo de mel e comeu. Então ele jogou esse enigma ali para os filisteus. Eu vou propor para vocês um enigma: se vocês me entregarem a resposta em 7 dias, vou te dar 30 mudas de lençóis e vestes. Se não me entregarem, vocês que me darão. Então o enigma é o seguinte: do forte saiu doçura. Então, do forte saiu doçura. Gente, vamos ler o texto aqui. E aqui eles ficaram assim, por 3 dias, diz a Bíblia Sagrada. Por 3 dias, eles ficaram ali pensando na resposta. Eles ficaram ali perguntando um ao outro ali o que tinha acontecido. Aí eles não conseguiam, de forma nenhuma. Do devorador saiu a carne, e do forte saiu a doçura. Ele não sabia entregar aquele resultado daquele enigma, e eles começaram a importunar a esposa de Sansão, de tal forma que ela chorava por 7 dias, importunando ele, até que ele falou para ela: o enigma, a resposta é tal. E ela correu e entregou para ele. E aqueles homens foram lá e entregaram a resposta a Sansão. E ele falou assim: vocês só sabem a resposta porque vocês importunaram a minha esposa. Então agora começa Sansão ali a guerrear contra aquele filisteu, porque Sansão se ira contra ele e pega ali 300 raposas e coloca uma tição de fogo na cauda delas e solta ele ali no meio da seara dos filisteus e põe fogo em tudo. E eles tentam matar Sansão, tentam pegar Sansão, e Sansão começa ali a matar. Aqui eu quero começar a falar aqui, irmãos. Quando eu falo para você de Sansão, o que vem a primeira coisa na sua mente? Força. Porque quando nós vemos a história de Sansão, irmão, um leão chegou de frente para Sansão. A Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderou dele e rasgou o leão no meio. Irmão, eu não sei se você teve a oportunidade de chegar perto de um leão. Eu já tive, mas atrás da jaula, viu, irmão, né? Você olha no olho daquele bicho, você não sabe o que você pensa. O bicho é muito grande, o bicho é muito forte, o bicho é muito imponente. Sansão olhou para aquilo ali e falou assim: vem cá, Xanem. Rasgou o bicho no meio. A Bíblia fala que Sansão pegou uma queixada de jumento e matou 1000 homens. A Bíblia fala que os filisteus amarravam Sansão com corda e ele arrebentava ela tranquilamente. Nós lembramos disso. Só que nós olhamos aqui, meu irmão, que o que Deus falou para a mãe de Sansão? Ele não vai tocar em coisa imunda. Ele já tinha tocado em coisa imunda. Tocou no leão. Não deveria ter tocado. Desobedeceu a Deus, desobedeceu a seus pais. Ele não poderia se casar com pessoa de outra tribo segundo o costume do povo de Deus. No caso dele, era Deus procurando ocasião contra os filisteus. Mas ele foi lá, se casou. E agora Sansão começa ali a desobedecer seus pais. A Bíblia fala aqui que depois que ele fez isso, ele colocou fogo na seara dos filisteus. Ele voltou com raiva para a casa de seu pai, e a sua esposa foi dada por casamento para outro que era o padrinho dele de casamento. Então Sansão começa a quebrar aquilo ali que Deus havia
estabelecido para ele. E Sansão agora tenta se esconder. O povo judeu, o povo israelita, os hebreus, seus irmãos, chegam até Sansão, 3.000 homens, e falam assim: ó, o que você for arrumar, rapaz? Você for arrumar a guerra contra esse povo? Você não sabe que esse povo está oprimindo a gente já tem muito tempo? Então ele falou assim: não, se vocês não me matarem, vocês podem me entregar. E Sansão ali foi entregue aquele povo ali, mas aquele povo não pôde fazer nada com Sansão, porque Sansão tinha quebrado o voto do nazireado, Sansão tinha quebrado uma das exigências que Deus havia feito para ele. Só que Deus ainda estava na longanimidade. Irmão, talvez você pense assim: eu pequei hoje, não me aconteceu nada. Eu pequei outro dia lá, não me aconteceu nada. Lembre-se que hoje Deus está sendo longânimo. Deus está sendo longânimo com Sansão. E Sansão agora começa, vai até a cidade de Gaza, entra numa casa de prostituição, pega uma prostituta ali e passa a noite com ela. Aí depois ele conhece outra prostituta, por nome Dalila, e todos nós sabemos a história. Os filisteus estavam ali comprando ela. Se você descobrir o segredo de Sansão, cada um de nós aqui vai te dar 1.100 ciclos de prata. Então ela vai e começa a falar na orelha de Sansão: qual que é a sua força? Qual que é a sua força? Ah, se eu me amarrar com 7 cordas, eu vou perder minha força, vou ser igual homem comum. Na mesma noite, eles vão lá e amarram Sansão com 7 cordas. Irmão, a primeira vez já era para ter Sansão ido embora, mas ele continua. Ah, não entendi não, pastor. O primeiro livramento já era para a gente ter deixado o pecado de lado, irmão, mas a gente continua. E continua Dalila: Sansão, qual que é a razão da sua força? Qual que é a fonte da sua força? Qual que é a fonte da sua força? E ele foi falando tanto, ela foi falando tanto, ela foi falando tanto, ela foi falando tanto, que um dia os filisteus falaram assim: ó, vamos armar emboscada, vamos ficar vigiando aqui à noite, e há de ser que pela manhã, quando Sansão sair, nós vamos pegar ele e vamos armar emboscada e vamos matar ele. A Bíblia diz que ele saiu à meia-noite, arrancou os portões da cidade de Gaza e carregou até o alto do Monte Hebron. Meu irmão, essa distância, você que não sabe, são 60 quilômetros. Um portão de quase 1 tonelada nas costas. Ele arrancou, e Deus na longanimidade. Mas aí o bonitão do Sansão, o saradão, o bodybuilder, volta para Dalila: qual que é a fonte da sua força? Se você cortar meu cabelo, eu serei como um homem comum. Será que vale a pena você entregar na mão do inimigo aquilo que Deus te deu, meu irmão? Vale a pena ser seu fortão espiritual? Porque quem olhava para Sansão via força. Quem olhava para Sansão via imponência. Ele era um juiz. Quem olhava para Sansão via autoridade. Quem olhava para Sansão via o Espírito Santo de Deus. Mas por dentro só havia carnalidade, só havia imaturidade, só havia desejo. Ele era incontinente. Então aqueles homens ali pela noite chegaram e cortaram as tranças de Sansão. Quando meteram a mão no braço dele, acabou. Agora aquele homem que era juiz, aquele homem que era cheio do Espírito Santo, aquele homem que pegou uma queixada de jumenta, havia matado 1.000 soldados, aquele homem que abriu um leão no meio, aquele homem que fez tantos feitos, agora está preso. E com todo carinho, os filisteus esquentam um ferro no fogo, enfiam no meio do olho dele, tuf, e arranca os olhos dele, tuf. Aquele homem que era jovem, forte, podia ir e vir, correr, brigar, podia fazer o que quisesse, agora está cego, porque o pecado nos cega. Às vezes a gente chega com a Bíblia aqui e ensina: irmão, está escrito aqui. Não, pastor, mas eu não entendo assim. Irmãos, hoje eu falo com um pastor amigo meu que a gente conversa muito, que eu estou me tornando um presbiteriano pentecostal. Não sei se isso existe, né? Eu acho que não existe não. Tem, mas é por quê? Porque eu gosto muito de estudar a Bíblia, mas eu não abro mão da presença do Espírito Santo de jeito nenhum. Porque o presbiteriano, se você der um glória muito alto perto dele, ele vai assustar, vai olhar para você assim e falar: o que esse cara está arrumando? Presbiteriano renovado. O pentecostal, tudo para ele é Deus, mesmo que seja um capeta. Guerra! Ele já está lá tomando posse. Tem nada de Deus ali. A pessoa fica vendo televisão, futebol, fazendo qualquer coisa o dia inteiro, todo dia. Mas chega aqui na igreja, é só você estender a mão que já está, ó. Então eu estou tentando achar um equilíbrio entre um e o outro, porque não dá para ser extremista e também não dá para ser geladão, né? Então nós estamos aqui buscando o equilíbrio entre as duas coisas. Há muitos anos atrás eu gostaria de estar aqui, ó, querendo mover, querendo ver o povo cair no chão, pular. Hoje, meu irmão, eu faço questão de deixar muito bem clara a mensagem que eu quero pregar.
E a mensagem que eu quero pregar aqui nessa noite é que você pode ser cheio do Espírito Santo, pode entregar profecia, pode ter revelação, você pode aqui expulsar demônio, pode fazer o que você quiser, meu irmão, mas não deixa a palavra de lado, porque senão nós vamos virar extremista. E quando Sansão entrega aqui os seus segredos, quando Sansão abre mão da comunhão com Deus, quando Sansão aqui não obedece às poucas coisas que Deus havia pedido que ele fizesse, meu irmão, aquele homem que era juiz passou a ser escravo. Quando nós viramos as costas, quando nós fechamos os ouvidos para aquilo que Deus tem para nós deixamos de ser prósperos, nós deixamos de ser abençoados, nós deixamos de ser referência, nós deixamos de ter o nome escrito no livro da vida, nós deixamos, meu irmão, de fazer parte da nação celestial que vai morar no céu, para virar escravo de Satanás. Nós deixamos aqui, meu irmão, de ser uma pessoa cheia do Espírito Santo para virar escravo. Só que eu peguei essa referência de Sansão, porque Sansão ainda foi usado por Deus? Foi, mas já estava cego. Por que eu não posso ser usado por Deus até eu morrer ou até Jesus voltar em plena saúde, gozando da bênção do Senhor? Por quê? Por que eu tenho que cair? Por que eu tenho que ir lá para o mundo? Por que eu tenho que ir para a droga? Por que eu tenho que ir para o adultério? Por que eu tenho que ir lá para fora, me lascar todinho, me machucar, para depois voltar aqui com a cara desse tamanho? Oh, Senhor, me perdoa. Talvez você está aqui nessa noite aqui, meu irmão, e pensando em sair da igreja, não voltar. Talvez você esteja aqui nessa noite aqui, meu irmão, pensando em fazer coisas que não agradam o coração de Deus aqui nessa noite. Eu estou aqui para te dizer, baseado na vida do Sansão, não vale a pena, não vá. Eu estou aqui para dizer para você nessa noite aqui, na condição de homem de Deus, meu irmão, que se esquentar o ferro para furar seu olho, vai doer, meu irmão. Eu estou aqui para te dizer em nome de Jesus que o que Deus tem para você é uma vida abundante. Mas você quer ter bênção, você quer ser cheio do Espírito Santo, você quer ser usado nessa terra para pôr fogo na seara dos filisteus, então você vai ter que negar a si mesmo, porque tinha condição. Sansão não foi o queridinho que Deus escolheu, que Deus chamou ele de uma forma milagrosa. Sim, Deus fez a mãe dele, que era infértil, ser fértil e dar à luz. Sim, mas quando Sansão desobedeceu a Deus, ruína. Quando Sansão desobedeceu a Deus, virou escravo. Quando Sansão não guardou as coisas que Deus havia pedido para ele, ele também foi entregue na mão dos inimigos, assim como seus irmãos eram entregues na mão dos inimigos. Então, meu irmão, não vai pensando você que comigo, com você é diferente. Quer servir Jesus? Negue-se a si mesmo. Ah, pastor, eu gosto de ir na igreja, mas eu gosto de ficar mais na minha. Não, isso não é evangelho. Não é evangelho, meu irmão. Hoje as pessoas têm falado assim: ah não, eu entendo dessa forma. Meu irmão, o que eu entendo não faz diferença. Faz diferença o que está escrito na Bíblia. Ah não, pastor, mas são duas visões teológicas. Não, aí eu entendo relativismo. Duas. Então quer dizer, eu vou escolher a que for melhor para mim? Não, essa que eu gostei, não vou para essa. Isso chama-se relativismo. Você é homem, varão. Quem disse? Homofóbico. Você é mulher. Quem disse? Relativismo. Ah não, essa igreja é não sei do que. Não, a palavra é uma só. Não existe duas interpretações bíblicas. Não existe duas formas de ler. A Bíblia diz no livro de Salmo, capítulo 119, de verso 4, que Deus ordenou os seus estatutos para que nós o observássemos diligentemente, ou para que nós o cumpramos à risca. Sansão, quando ele abriu mão aqui daquilo que Deus havia entregado na mão dele, o que aconteceu? Aquele homem sofreu, aquele homem padeceu. Em contrapartida, ele orou a Deus, arrependido. Falou assim: Senhor, ele estava agora, ele era um juiz, estava no templo de Dagon, estava no local de idolatria, estava como escravo para ser diversão do povo, porque às vezes o nosso amigo chega para a gente e fala assim: vamos ali, vamos fazer isso, vão rir, vão divertir e tal, e a gente acha que está agradando, a gente acha que está ali, mas ele está tudo rindo da sua cara, está servindo de palhaço para os outros. Foi o que aconteceu com Sansão. Ele estava ali no templo de Dagon, e ali os seus inimigos ali agora rindo, zombando da cara dele. Ah, mas esse não é o forte? Esse aí, né, o musculoso? Esse aí, né, que matou 1000 homens? Oh, agora está aí acorrentado? Olha que coisa! Então Sansão ora a Deus. A Bíblia diz que seu cabelo começa a crescer novamente. A Bíblia diz que ele ora a Deus agora e fala: Senhor, eu peço que o Senhor me dê força, nem que seja uma última vez na vida, para que eu vingue aqui os meus inimigos. Então ele se posicionou entre as colunas daquele templo, empurrou e derrubou todo aquele templo, e matou mais pessoas na sua morte do que em toda a sua vida. Mas eu quero te perguntar, meu irmão, é uma linda história de que ele se arrependeu, de que ele morreu ali com Deus, cumprindo o seu chamado, mas vale a pena, meu irmão?
Nós temos que aprender com as histórias, porque quando a gente é jovem, o pai fala: não faz não, vai dar errado. Ah, pai, ó, não vai não, vai dar errado. O pastor fala: irmão, se você for por esse caminho, vai dar errado. Ih, pastor, aqui, não sei do que, eu sei o que eu estou fazendo. Então vai lá, Sansão, vai lá, Sansão. Hoje eu observo todas as histórias e falo assim: Senhor, eu vou aprender com o exemplo, viu? Eu não quero ir lá testar para ver não. Quero pagar preço para ver não. Sansão morreu na presença de Deus, sim, mas morreu soterrado, mas morreu cego, mas morreu humilhado. A promessa que Deus tem para mim e para você não é de humilhação, meu irmão. A proposta que Deus tem para nós aqui não é de humilhação. A proposta que Deus tem para nós, meu irmão, é de fazermos a diferença no meio no qual nós estamos inseridos. Sansão, ele veio de uma promessa de Deus. Ele nasceu de uma mulher estéril. O Espírito Santo se apoderou dele. Agora nós pegamos aqui um jovem, porque Sansão era jovem quando ele começou todas essas coisas. Agora nós pegamos aqui outro jovem, possivelmente mais jovem ainda, que foi Daniel. Nós aqui vemos que Daniel, quando ele foi levado cativo para a Babilônia, ele tinha aproximadamente 14 anos. E cá para nós, todo mundo sabe, você tirar uma pessoa de 14 anos de cabeça é fácil demais. É só amizade, se nem muito. É só ter um amiguinho ali que não é muito de Deus nada, rapidinho o palavreado começa a mudar. Hoje eu chego aqui: pode ser o meu irmão, tal. Amanhã tá lá assim: qual é, Zé? Coisa mais simples do mundo. Mais simples do mundo, de tirar uma pessoa de 14 anos da presença. Então Daniel ele tinha 14 anos e foi ele inserido na Babilônia. Quando ele chegou ali na Babilônia, o rei, que nessa ocasião era Nabucodonosor, falou assim: ó, você vai dar para eles manjar, você vai ensinar eles com a cultura babilônica, você vai ensinar eles, vai mudar o nome deles, você vai treinar eles por 3 anos, e depois você vai me apresentar ele aqui no palácio, que eles vão servir a mim de contínuo. De cara Daniel falou assim: não, eu não quero os manjares do rei, eu quero água e legume. Aqui, meu irmão, eu já tenho uma interpretação que um jovem de 14 anos, ele se recusou a se contaminar com manjares. Eu não entendi não, pastor. Babilônia hoje, mundo, manjares, costumes do mundo. Jovem cristão, andar na rua com quase um palmo de cueca aparecendo, não é muito de Deus, né? Não é muito cristão. Jovem cristão, ficando, atrás da esquina ali, ó, a mãozinha, jovem cristão, que é santinho aqui na igreja, louva, adora, mas dentro de casa não arruma uma cama, jovem cristão, jovem, você tem que ter desejo de ser pregador. Você quer ser rico? Não vem com essa de fazer sacrifício que Deus vai te dar, não. Vai estudar, se capacita, cresça, adore ao Senhor, fique na presença do Senhor, mas ouça a palavra, leia a palavra, que renasça em você o desejo de ser um pregador, que renasça em você o desejo de ser cheio do Espírito Santo, que renasça em você o desejo de ser usado nas mãos de Deus. Porque Daniel tinha 14 anos, mas quando colocou o tipo de comida para ele, que era costume babilônico, ele falou: não, essa comida eu não quero, eu quero é essa. Mantenha a sua raiz, que o seu pai te ensina. Se o seu pai não te ensina, que o seu pastor te ensina. Aquilo que você tem ouvido, guarda no seu coração. E você que é jovem também, acima de 20, 30, 40, 50, talvez já pregou um dia, talvez já foi cheio do Espírito Santo um dia, mas hoje está aqui na igreja por estar, volte à sua raiz. Eu li um livro maravilhoso que chama Diário de um Pioneiro, quando começou a Assembleia de Deus lá em 1911. O irmão lá, presbítero lá, ele estava adorando a Deus porque tinha banana com farinha para ele comer. Ele comeu banana com farinha e saiu para evangelizar. Hoje, se der banana com farinha para nós aqui, nós chora, esperneia. Misericórdia, o que eu fiz, Senhor? Meu irmão, Deus não nos chamou aqui. O evangelho é sofrimento, meu irmão. O evangelho é sofrer. Não, mas a Bíblia... Uma vez, uma irmã falando comigo lá em Mateus Leme, muitos anos atrás já. Ela não trabalhava, só o marido dela que trabalhava, mas era só ela que fazia a conta, o marido não fazia não, ele só pagava. E ela fazia um monte de conta para pagar, coitado. Aí nós falamos para ela assim: irmã, pelo amor de Deus, irmã, se você não está trabalhando, como é que você tem seu marido de conta? Não pode não, irmã. Aí, não, mas a Bíblia está falando que se eu crer, eu vou comer o melhor dessa terra. Eu falei: minha irmã, essa palavra não é para você não, irmã, essa palavra é para o povo lá na época. Se for assim, se tudo que está escrito na Bíblia for para mim, eu vou abrir para ela assim: ó, coloque sua casa em dia que você vai morrer. Não posso tomar toda a palavra da Bíblia para mim. Então, nós temos que tomar posse da Bíblia Sagrada e entender o que foi falado para Israel, o que foi falado para a igreja e o que é falado para mim. Toma posse.
que reacende em você aquela sensação, irmão. Você pode estar com o dinheiro ali, a conta ali do arroz com ovo, mas eu vou comer arroz com ovo, porque Deus proveu arroz com ovo. Eu vou para a igreja dar glória, porque amanhã Deus vai prover aí uma comida melhor. Eu posso estar pagando aluguel hoje, mas se eu estudar, se eu me capacitar, se eu correr atrás, amanhã Deus vai prover de eu ter minha casa própria. Mas eu quero adorar a Deus. Eu posso aqui estar passando por qualquer dificuldade, mas se eu não aceitar os costumes do mundo, eu vou chegar lá do céu, e lá do céu eu vou ter a mansão que o próprio Cristo preparou para mim, aleluia. Eu já preguei a igreja, irmão. Eu preguei a igreja que eu orei assim, o Deus arrebatou o pastor e caiu lá no chão, ficou lá arrebatado um tempão. Aí quando ele voltou, olha o que o pastor falou. Tem coisa que é difícil acreditar. Ele falou comigo assim: ô meu irmão, chorando, Deus usa você demais, irmão. Passa um envelope aqui. Opa, não, irmão, aí você me ajuda. Eu não estou aqui para passar envelope, não, estou aqui para pregar a palavra. Então a mentalidade do povo é terrena. A mentalidade da igreja de hoje aqui é babilônica. A mentalidade de muitas pessoas aqui, meu irmão, está na igreja cheirosinho, vestido, bem vestido, mas a mentalidade é babilônica. Meu irmão, a Bíblia fala que o príncipe desse mundo é Satanás, meu irmão. A Bíblia fala que quem comanda esse mundo é Satanás. Ah, pastor, quem comanda esse mundo é Deus. Mas não está escrito na Bíblia lá que Jesus estava conversando com os discípulos lá, ele falou assim: o príncipe deste mundo está se aproximando, eu não tenho nada com ele. O príncipe desse mundo é Satanás, meu irmão. Nós temos que nos preparar para ir morar no céu. Nós temos que nos preparar para dar testemunho. Nós temos que nos preparar para ter uma vida cheia do Espírito Santo. Nós temos que nos preparar para ser referência. Está cheio de gente sofrendo, está cheio de gente com ansiedade, está cheio de gente com depressão, está cheio de gente querendo suicidar, está cheio de gente aí querendo trair o seu cônjuge, está cheio de gente querendo usar droga, está cheio de gente com mensagem esquisita no celular dentro da igreja. E nós estamos pensando em quê? Deus prospera que eu quero comprar isso, aquilo. Volta para a terra, meu irmão. A igreja tem que voltar para dentro da palavra, porque Daniel, com 14 anos de idade, quando foi levado para a Babilônia, e o rei da Babilônia queria trocar até seu nome, ele falou assim: não, eu tenho identidade, eu quero esses costumes, e você vai provar a gente, então deixe 10 dias bebendo água e comendo legume, e depois você vai ver nossa aparência. Eles estavam saudáveis, eles estavam mais fortes do que todos os demais ali. E eles, então ali aquele homem que tinha ficado responsável por cuidar deles, viu que eles estavam mais fortes. E o que a Bíblia diz? Por eles terem feito isso, meu irmão, Deus deu a eles sabedoria, Deus deu a eles entendimento, Deus se revelava a ele interpretação de sonhos 10 vezes mais do que todos que estavam ali. E eles foram colocados ali, meu irmão, como principais daquele reino. Por quê? Porque eles negaram a si mesmo, meu irmão. O segredo de agradar a Deus é negar a si mesmo e aceitar a vontade dele para a nossa vida. O segredo de ser cheio do Espírito Santo nunca mudou, meu irmão. É a mesma coisa. Senhor, eu quero fazer isso, mas eu abro mão pelo seu nome, eu abro mão pela sua palavra, eu abro mão pela sua obra. O segredo de se ter uma vida diante de Deus, meu irmão, nunca mudou, é o mesmo. O vento sopra onde quer, mas aqui é guiado por Deus, não. A gente nem sabe para onde a gente vai, o que a gente vai fazer, onde Deus vai colocar, como Deus vai usar. Você quer servir a Jesus? Não, irmão, eu quero que vocês reflitam. Às vezes a palavra ela é um pouco dura, mas tem alguém aqui que quer ficar na igreja a vida inteira e acordar no inferno? O caminho é um, a porta é estreita, o caminho é estreito. Nós precisamos ter a nossa vida diante de Deus. Nós precisamos negar esse mundo. Nós precisamos negar os costumes que já estão dentro de muitas igrejas. Uma vez eu estava numa igreja, 3.000 pessoas sentadas, pequenininha igreja, né? Aí tinha uma irmã em cima do altar lá, e estava todo mundo orando para libertação. E a irmã estava lá em cima do altar, e Deus, e tá. A hora que acabou o culto, a gente desceu a escadaria assim, e a irmã estava lá atrás da esquina fumando. Tipo, o pastor não tem como cuidar de 3.000 pessoas. Ele nunca ia ficar nem sabendo. Mas só que a palavra entra por aqui, sai aqui. 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que vós sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Mas versículo 17 diz: se vós destruíres o templo de Deus que sois vós, Deus o destruirá. Nós precisamos absorver essa palavra da forma que Daniel absorveu. E olha, Daniel não tinha culto que aqui é terça, aqui domingo, pastor. Daniel não tinha culto terça, aqui domingo. Daniel não tinha um pastor para sentar com ele. Muito pelo contrário, Daniel tinha um reino que era o maior reino da terra nesse momento, o mais poderoso, o mais suntuoso, o mais glorioso. Estava tentando apagar a identidade dele. Nós estamos aqui pelejando para resgatar a identidade da igreja. A Babilônia estava tentando apagar a identidade de Daniel. E quando nós vimos aqui, ele ali interpretou os sonhos do rei. Ele andou lado a lado com o rei. E quando toda a Babilônia, todas as províncias, todos os prefeitos, todas as autoridades, todas aquelas pessoas, eles prostraram em idolatria, adorando, ele ali mais seus 3 amigos ali,
O que eles fizeram? Eu não. Ah, pastor, mas está todo mundo fazendo. Você não é todo mundo. Lembra da sua mãe falando? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Então eles guardaram a palavra, eles guardaram o conceito. Sansão, ele já nasceu ali, ó, ungido juiz. Ele quebrou todas as regras que Deus havia entregado para ele guardar. Daniel, ele foi como escravo, ele foi preso contra a sua vontade, tentando apagar a identidade, mas guardou a palavra. Daniel ele é um excelente exemplo. E quando nós vemos aqui esse versículo que nós lemos aqui no capítulo 5 e no versículo 13, o filho de Nabucodonosor, Belsazar, agora pega os utensílios do templo e começa a beber vinho com suas esposas, com suas concubinas, com seus maiorais, com seus principais. Começa a beber vinho, começa a debochar de Deus, começa a estar dentro de uma igreja e com a cabeça longe, sem se preocupar com Deus, sem se preocupar com o juízo, sem se preocupar com o Espírito Santo. Ele começa agora e aparece uma mão e começa a escrever. Era uma mão espiritual, mas ele estava vendo. A Bíblia diz que o joelho dele batia um no outro, ele tremia, o semblante dele caiu, ele ficou com medo e ele chamou astrólogos, chamou todo mundo que ele poderia chamar, e ninguém soube dar a ele a interpretação daquilo que havia. Então sua esposa falou assim: não, isso aqui é cabeça não, rapaz, aqui tem um homem que é cheio de Espírito Santo. Se o demônio manifestar 3 horas da manhã na casa de alguém, pode bater na sua casa para te chamar? Pensa aí, pode? Ô irmão, o demônio está quebrando tudo lá em casa, vão lá para você orar para ele? Pode? Uma pessoa cancerosa à beira da morte agora, nós podemos lá na sua casa buscar você, levar no hospital para você impor a mão para Jesus curar? Porque era esse tipo de crente que era Daniel. Só que tem uma comparação aqui que eu quero fazer. Quando Nabucodonosor, ele teve aquela visão da árvore, de aves em cima dela ali, e ele não sabia a interpretação, que ele chamou Daniel, e Daniel deu a interpretação para ele. Ele falou assim: eu vou cobrir você de ouro, rapaz, vou te dar riqueza, vou te dar roupa bonita, tal. Daniel falou assim: não, eu não quero nada disso. E quando Belsazar, filho de Nabucodonosor, tem essa visão e chamou Daniel, e Daniel entregou para ele a interpretação dessa visão, o rei Belsazar fez a mesma proposta: eu vou te dar roupa, eu vou te dar ouro, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar fama, você vai ser o terceiro aqui no reino. Daniel falou assim: eu não quero. Aí nós lemos essa palavra aqui, ó. Então Daniel foi introduzido perante o rei, ele falou, disse: Daniel, és tu aquele Daniel que é dos filhos dos cativos de Judá, a quem o rei trouxe de Judá? Talvez você não tenha entendido por que eu li esse versículo. Eu li esse versículo porque Daniel foi para a Babilônia com 14 anos de idade, só que aqui ele estava com 80. E quando o rei pergunta a ele se ele ainda é o mesmo, ele não estava com dúvida sobre quem é Daniel. Ele queria saber se ainda havia o Espírito Santo na vida dele. Ele queria saber se ele ainda era um homem íntegro. Talvez você tenha 10 anos na igreja, 20 anos na igreja, mas a fé é a mesma de 10 anos atrás, ou de 1, de 2, de 5. A sua fé continua a mesma. Daniel passou toda a sua vida sem se corromper com os costumes desse mundo. É esse tipo de referência que nós temos que ter para a nossa vida. Catalepsia espiritual, está tudo com cara de morto. Mas aqui, meu irmão, se a gente quer ser cheio do Espírito Santo, é através da palavra, não é através de uma voz grossa. Eu não posso chegar aqui, ó, Deus vai começar a dar e isso não atrai o Espírito Santo. Outro dia a gente estava numa igreja aqui, o pregador pregou acho que uns 30 segundos. E Deus tem vitória, eu vou te dar 1 minuto para dar glória. E ficou 10. E é o anjo. Não tem anjo nenhum. Não tem anjo. Porque a pessoa ela não quer converter, não quer abandonar o pecado, e o anjo está visitando ela. Uai, mas aí tá fácil. Quer que o anjo te visite? Existe anjo? Existe. Hebreus 1,14. Os anjos são espíritos ministradores que estão aqui para ajudar aqueles que hão de herdar a salvação. Existe anjo. Mas, meu irmão, hoje em dia você não pode ficar com a cabeça no mundo e achar que o Espírito Santo está aqui. Não. Você quer ter vitória? É como diz o antigo louvor, acho que é do Márcio Nascimento, né? Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Não é assim não, meu irmão. Eu quero finalizar essa mensagem aqui nessa noite, trazendo para você aqui, ó. Saia de um estado de catalepsia espiritual. Eu não estou falando que você está, mas se você estiver, comece a ler a palavra, comece a jejuar. Jejum não é só para tirar sangue e fazer exame não, irmão. Jejum é uma prática cristã, de matar a carne, para deixar que o Espírito domine sobre os seus desejos. Se você, meu irmão, está num sentido de paralisação, se você só quer ler a Bíblia em dia de culto, se você ler a Bíblia uma vez por semana, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Se você ler a Bíblia somente comigo aqui, meu irmão, possivelmente você não vai nem entender
algumas passagens que a gente pode ler aqui. Se você ler a Bíblia no dia de culto, meu irmão, não vai acontecer nada na sua vida, mas tira aí 10 minutos, 20 minutos, meia hora, o tempo que você puder, por dia. Deixa o TikTok de lado 1 hora, vai ler a Bíblia, meu irmão, deixa as redes sociais. Se eu perguntar aqui quem foi Oséias, talvez muita pessoa aqui não vai saber quem, mas se eu falar assim, ó, olha o sorriso, lembra na hora, todo mundo sabe o que é o TikTok. Irmão, nós temos que sair do estado de catalepsia espiritual e entrar no estado de vida, de vigor, de saúde, de força, porque é com esse que Deus conta. Sansão morreu lá envergonhado, Sansão morreu humilhado, mas Daniel morreu com longevidade, abundância de dias, porque cumpriu a palavra e a vontade do Senhor, meu irmão. E essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Eu te convido nessa noite, se coloque em pé. Aleluia. Glória a Deus. Deus está aqui nessa noite, meu, para nos renovar, para nos restaurar, para nos levantar. Feche seus olhos, abra seu coração. Pai, eu oro ao Senhor aqui nessa noite. Agradeço pela oportunidade de fazer menção da sua palavra. Agradeço, meu Pai, pela presença do teu Espírito, Senhor. Que o teu Espírito possa ir e produzir no coração de cada um, Senhor, o efeito para o qual essa palavra foi enviada. Levanta homens e mulheres de Deus aqui, meu Pai. Levanta valentes aqui, meu Pai, para guerrear na sua peleja aqui, nessa guerra, Senhor. Em nome de Jesus, coloque no coração desse povo desejo por ler a sua palavra, desejo por crescer na sua presença, desejo por ser cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus, guarda esse jovem, livra ele da seta do diabo, livra ele da tentação desse mundo, livra eles, meu Pai, em nome de Jesus, de toda arma forjada no inferno. Que essa igreja seja próspera, abençoada e cresça, meu Pai, na sua presença, em nome de Jesus. É o que eu peço ao Senhor, para a glória do teu nome. Amém. Glória a Deus.